Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas, que evangelho fantástico. Para você ter ideia, o texto que nós vamos ler, se eu estivesse pregando em Marcos, ele não estaria. Em Mateus também não, em João também não, porque ele só se encontra em Lucas. A cura de uma mulher enferma, de uma mulher encurvada. Aqueles que têm Bíblia de papel, eu adoro papel, até o cheiro eu gosto. O cheiro eu gosto. E se você, não, mas eu não sou mais dessa geração, minha geração agora é smartphone. Então conecte em Lucas 13, mas deixe de modo offline. Deixe o seu sabre de luz de maneira tal que ninguém lhe incomode na hora da mensagem. Não use na hora da mensagem WhatsApp, Facebook, Instagram. Não, X está proibido. Não use estas coisas, porque isso tira a sua atenção. Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse texto, conhecido como o texto da mulher encurvada, ele tem uma frase que me chama muito a atenção. Do verso 11, diz que essa mulher estava encurvada, enferma, ela andava encurvada, sem que de modo algum ela podia endireitar-se, sem que de alguma forma, de alguma maneira, de alguma hipótese, ela pudesse endireitar-se. Existem coisas na nossa vida que, de fato, nós não conseguimos resolver. Existem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que nós não conseguimos resolver. Que é exatamente o contexto dessa mulher. Sem, de modo algum, poder endireitar-se. Existem coisas nas nossas vidas que um médico não resolve. Existem coisas na nossa vida que a medicina não resolve, que a economia não resolve. Existem coisas na nossa vida que a gente não consegue resolver. E esse era um dos casos. Não havia modo
para aquela mulher endireitar-se. Não havia maneira. Ela era incapaz de resolver. O texto vai dizer no verso de número 10, que era um dia de sábado. E todo o contexto da história vai girar em torno deste elemento, deste fato. Diz que Jesus ensinava e era no sábado. Jesus cura a mulher e o chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, verso de número 14, diz, vira-se, se levanta e fala para a multidão que está ali. Mais ou menos assim, a regra, a lei é esta: temos 6 dias para trabalhar. Como que se decide vir num sábado e num sábado ser curado? O problema dele era este, não tinha outro, a não ser que Jesus estava, segundo o seu entendimento das Escrituras, de forma religiosa, era que Jesus estava infringindo a lei de Moisés. E por isso aquela mulher não poderia receber a cura no sábado. O grande problema desse milagre é exatamente não apenas o fato de Jesus estar na casa deles, ensinando a eles, mas que Jesus fez algo que eles não gostaram. Como que se diz? Contrariou eles, contrariou a ideia deles. E por ter contrariado, observe que eles deram a Jesus a oportunidade de ensinar. Jesus está ali na casa deles pregando, mas Jesus contrariou eles. E por causa dessa contrariedade, um problema surge, porque o chefe se levanta e começa a criar um problema, porque Jesus curou a mulher no sábado. Essa questão do sábado está enraizada nas Escrituras, e eu quero fazer um parênteses aqui, daqui a pouco a gente até volta para o texto, mas eu quero aqui falar sobre essa questão, fazer um parênteses, abre aspas aqui, para essa questão do sábado. Uma outra vez, Jesus estava andando com os seus discípulos, e os discípulos começaram a pegar frutas, colher espigas nas lavouras. Marcos capítulo de número 2. E Jesus está passando por ali com os discípulos, e eles começam a pegar as espigas, a rebuscar. E os versículos seguintes, os fariseus aparecem e procuram a turma de Jesus e diz assim: vocês não sabem que vocês estão errados em estar pegando espigas no sábado? Vocês estão quebrando a lei de Êxodo 20, verso 10. Então Jesus olha para eles e responde a eles de forma muito suave sobre essa questão do sábado. Jesus diz assim: vocês nunca leram nas Escrituras, e ele cita 1 Samuel 21, vocês nunca leram nas Escrituras que uma vez Davi estava fugindo de Saul, e estava com fome, e ele, com muita fome, já estava há um tempo sem comer, porque ele estava andando pelo deserto. Ele então se esconde no santuário, no templo. E no templo, dentro do lugar santo, havia os chamados pães da presença. Esses pães eram colocados ali para lembrar a Israel e aos sacerdotes a provisão de Deus sobre o seu povo, que Deus nunca deixou faltar. Todos os dias os pães eram retirados e novos pães iam para a mesa. E os pães que eram retirados, somente os sacerdotes podiam comer. Davi não era sacerdote. Os que estavam fugindo com ele também não. E comeram do pão da presença, do pão do santuário. O que é que Jesus está querendo dizer quando diz isso aos fariseus,
que Davi, de uma certa forma, quebrou a lei, quebrou a regra. Jesus está apontando que existe um princípio em toda a Escritura, que é o princípio daquilo que é maior. Por exemplo, a vida é maior do que qualquer outra regra que a gente possa estabelecer. Imagine que eu estou pregando aqui, e entra agora mesmo um homem ali, 2, 3 obreiros abordam ele e diz assim: olha, eu acabei de bater num carro aqui, eu vinha com a moto, o motoboy vinha com a moto, batia atrás do cara, o cara nervoso saiu com a arma, quer me matar. Pelo amor de Deus, me ajude. Aí, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, esconda o homem aqui. Aí eles vão e escondem o homem. O camarada entra com a arma, querendo saber, cadê ele, vou matá-lo. Pastor, aonde ele está? E eu respondo, com a cara da maior verdade do mundo, quem? O camarada que entrou aqui, eu não vi. Ele está onde? Não sei. Eu estou mentindo, correto? Sim ou não? Mas eu estou salvando a vida dele. Aí eu digo para os obreiros, liga para a polícia. Aí liga para a polícia chega, aí o cara sai do banheiro e finalmente aparece. Ou seja, eu menti, mas não pequei. Você conseguiu entender isso, sim ou não? Eu menti, mas não pequei. Por quê? Porque o princípio da vida está acima daquilo que nós estabelecemos como certo e como errado. Quando Jesus diz que Davi comeu do pão, ele está dizendo, há um princípio que é muito mais importante. E por isso ele vai dizer no verso de número 27 de Marcos 2. O sábado não é maior do que o homem. É o homem que é maior do que o sábado. Quando eu deixo de fazer bem ao homem no sábado, por causa do sábado, eu estou errado. Ele diz, o homem é maior do que o sábado, e não o sábado é maior do que o homem. Por isso que ele diz, por isso que eu sou Senhor também do sábado. Porque eu sou maior do que o sábado, maior do que o homem, maior do que todos os problemas. Eu sou maior. Jesus entendeu o que eles não entenderam sobre o sábado. Que são o que nós chamamos, vocês já ouviram falar, eu já falei aqui outras vezes, o princípio da primeira citação. Todas as vezes na Bíblia que uma coisa é citada pela primeira vez, ela carrega o sentido para todas as outras vezes que ela vai aparecer. Entendeu até aqui? Não. Ok. Uma pessoa a Bíblia vai citar a primeira vez a palavra deserto, quando uma mulher está fugindo, Abraão manda ela embora, e ela vai com seu filho, e ela para em um deserto, porque acabou a água e ela vai morrer. O menino vai morrer. Então ela deixa o menino a uma certa distância e vai chorar, porque o menino vai morrer. Ela perdeu tudo, está sofrendo naquele lugar. É quando um anjo aparece e diz, olha para ali, vê a água, ela salva o menino. Mas a primeira vez que a palavra aparece, ela aparece carregada de dor. É alguém que está perdendo seu filho e vai morrer, é deserto. Todas as vezes que deserto aparece na Bíblia, não é coisa boa, é coisa ruim. Por isso que os crentes têm mania de dizer assim, e aí irmão, esse rapaz estou passando num deserto. Ele está passando por um sofrimento. Ele está passando por algo ruim. Ou seja, ele assumiu a identidade de coisas ruins.
Essa é a ideia dos princípios da primeira citação. Todas as vezes que uma coisa aparece pela primeira vez, ela carrega o nomos da sua história, citando todas as vezes. Então vamos observar o sábado, quando aparece pela primeira vez em Gênesis 2, versículos 2 e 3. Diz que Deus fez o sábado, e no sábado ele descansou. Olha as 3 ações de Deus: descansou, abençoou e santificou. 3 palavras em hebraico: Shabat, Barak, Kadash. Ou seja, descansou, Shabat, ele parou, ele teve um tempo para si mesmo. Quando você está descansando, você tem um tempo para você. Você está cuidando de você, você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua mente, você está cuidando de você, quando você dá um tempo. Abençoou Barak, louvou com felicidade o que deu certo. Kadash, separado, separou para um propósito. Então, se eu fosse parafrasear o Shabat Barak Kadash, descansou, abençoou e santificou, eu parafrasearia da seguinte forma: Deus tirou um tempo para si, parou tudo que estava fazendo, tirou um tempo para Ele, e ficou muito feliz com tudo que fez, de maneira tal que Ele separou aquele tempo que Ele tirou para si, para um propósito. Então diga agora: propósito. Porque tudo que Deus faz tem. Por isso que Ele, Kadash, deu propósito ao sábado. Quando Moisés liberta Israel do Egito, Israel passou mais de 300 anos, que a gente não sabe o tempo ali, diz ali que José morreu e tal, levantou-se um rei, quase 400 anos, escravo. Escravo não tem dia de folga, tem? Escravo não trabalha 44 horas semanais. Escravo é de domingo a domingo, 24 horas. A hora que o faraó quiser, para fazer tijolo, o escravo vai. Então, os filhos dos escravos nascem escravos e nascem trabalhando de domingo a domingo. Então esse povo não tinha descanso, não sabia o que era descanso. E quando você não descansa, quando você não tem tempo para você, você muito menos tem tempo para Deus. Quando você não tem tempo para você, pode observar que quando o camarada está desesperado de domingo a domingo trabalhando, 3 empregos, ele sai de um, vai para o outro, vai de um, vai para o outro, vai de um, vai para o outro, vem de um, vai para o outro, vem de um, vai para o outro, vem de um, vai para o outro, porque ele precisa correr, porque ele tem conta para pagar, ele esfria na fé, sim ou não? O que eu estou dizendo, é fato ou é invencionice? É fato. Porque quando você não tem tempo para você, você não tem tempo para Deus. Moisés sabia que o povo era escravo. Escravo não sabe o que é dia de descanso. E se ele não sabe o que é dia de descanso, se ele não tem tempo para ele, para a família dele, que ele destrói correndo atrás, se ele não tem tempo para a família, se ele não tem tempo para ele, que ele destrói o seu corpo correndo atrás, se ele não tem tempo de descanso, ele não vai ter para Deus. Então Moisés estabelece em Êxodo 20, verso 11, a lei, dizendo o seguinte: o sábado é sagrado. Kadash, porque Deus Barak, porque ele Shabat. Por isso ele descansou. Ou seja, Moisés pega o princípio de Gênesis, estabelece como um repouso exigido por Deus para aquele povo. Ou seja, você não para, miserável, porque tu tem mente de escravo. Então Deus está mandando tu parar. E se tu não parar, ó, pau na muleira.
Essa era a linguagem que eles entendiam. Mas qual o propósito? Êxodo 31, 17, diz assim: você não é para trabalhar, porque Deus descansou. Deuteronômio 5,14 está dizendo o seguinte: neste dia você não pode debulhar trigo, você não pode colher, você não pode levar o animal para comer, você não faça nada, descansa. Essa era a ideia do sábado, era a ideia do descanso, e não a ideia do sacro, do sagrado, do intocável, mas é para você ter um tempo para você e um tempo para Deus, porque quando você não tem para você, você não tem para Deus. Quem não tem tempo para si, não tem tempo para o Senhor. Então, ele deixa muito claro isso em toda a Escritura, e Jesus entendeu isso, mas os homens transformaram isso em forma de dominação. Por isso que quando Jesus interpreta isso, e morre, e ressuscita, ele ressuscita no domingo, primeiro dia da semana. Então a igreja começou a se reunir no domingo. 1 Coríntios 16, diz primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem. Atos capítulo 20, versículo 7, era domingo, primeiro dia da semana, quando a igreja se reunia. Então a igreja primitiva passa a se reunir no primeiro dia da semana, porque era o dia que o Senhor ressuscitou, que era o domingo. Estão errados de quebrar o sábado? Não, porque o sábado tem um propósito. Qual é o propósito do sábado? Um tempo para você e um tempo para... Então eles pegaram o propósito e colocaram no domingo. O tempo de descanso e o tempo para o Senhor. Por isso que, depois de 325, Constantino vai instituir o domingo como um dia de descanso. Dominus. O dia do domingo, o dia do descanso. E ele se torna um dia de descanso no Ocidente. Porque se você pega, por exemplo, os países que são islâmicos, é a sexta. Israel fecha tudo no sábado. E os países de tradição cristã fecham tudo no domingo. Se eu estivesse em um país cuja tradição para fechar é a sexta, eu adoraria na sexta. Porque eu tenho um tempo para mim e um tempo para o... Então não é sobre o dia, é sobre um tempo para mim e sobre um tempo para o Senhor. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então se alguém disser que você vai para o inferno porque você não guarda o sábado, você diz para essa pessoa: olha, querido, nos veremos no céu. É a única resposta que você pode dar para ela. Nos veremos no... Ponto final. Porque senão os irmãos da igreja primitiva todas também estariam ferrados, não é? Mas nós não. Ou seja, vamos voltar agora para o texto. Esta mulher, amém, amados? Deu para entender aí o lance do sábado, sim ou não? Porque tem muita gente que me pergunta sobre o sábado, e aí às vezes, do dia desse, aí há uns dias atrás, uma irmã falou assim: pastor, minha irmã falou que eu vou para o inferno, porque ela é da igreja tal, e lá eles guardam o sábado, e eu não, o que é que eu faço? Diga para ela: nos veremos? Não tem que discutir, não se discute isso. Jesus vai então no sábado ensinar, porque era judeu, porque estava numa sinagoga, porque guardavam o sábado. Mas havia uma mulher que estava impossível, incapaz desta mulher estar saudável e curada. Ela não tinha condição de resolver o seu problema. E o verso 11 diz que Jesus está ali. E veio ali uma mulher. E é claro que não teria como aplicar nesse contexto de que a mulher está na igreja e que a igreja é um lugar de milagre.
Os pregadores já pegaram isso. A mulher está na igreja e a igreja é lugar de milagre. Também já pegaram que a mulher veio. Ou seja, eu quero o meu milagre, eu estou na igreja e eu vou aonde Jesus está. Isso é simples de entender quando você lê o texto. Amém? Você quer um milagre, sim ou não? Então você está na igreja e estará onde Jesus está. Agora, esta mulher, mesmo estando na igreja, aonde Jesus estava, é dito acerca dela que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. E preste bem atenção nisso. Mesmo estando na igreja, mesmo estando onde Jesus está, ela era possessa de um espírito de enfermidade. Vou pedir a você mais uma vez que preste muito bem atenção. Nós temos vivido dias em que a falta de leitura da Bíblia e o estudo das Escrituras tem levado as pessoas a dizerem o que os outros dizem. O que é que eu vejo na grande maioria é uma repetição de alguém que errou aqui atrás e o outro vai pregar repetindo a mesma coisa. E por isso, muitas coisas são dadas a título do diabo a culpa. E aí criam muitas vezes esse texto, espírito de enfermidade. E aí inventam o espírito do jogo, o espírito da prostituição, o espírito da fofoca, o espírito da língua solta, e vão dando nome aos espíritos, e que nada mais é do que o próprio pecado. Pastor, eu queria que o senhor orasse, porque, pastor, eu não consigo ver, pastor, um rabo de saia que eu vou atrás, tem um espírito me perseguindo. Não, irmão, é safadeza mesmo. Safadeza, não tem nada de espírito. É falta de vergonha na cara, de respeito à mulher que você se casou, de fidelidade a ela. Mas a culpa agora tudo é do diabo. Outro dia desse, alguém me contou uma história, que uma irmã teve um sonho, ela sonhou, isso foi um sonho que ela teve, que ela saía daqui da igreja, quando chegava ali na esquina, aqui no supermercado, aí tinha um homem chorando. Sabe que sonho não precisa nem apresentar, a gente sabe quem é, né? A gente sabe quem a pessoa é, não precisa nem apresentar, né? Porque é sonho. Aí ela passou, tinha um homem assim, chorando, mas num desespero, Aí ela bateu no ombro dele assim, quando ele virou, que olhou, ela viu que era o diabo. Ela conheceu que era o diabo. Ela disse: Satanás, você está chorando por quê? Se a culpa é dos crentes que fica fazendo besteira, e tudo a culpa é do diabo, a culpa é do diabo, a culpa é do diabo. Porque tudo agora a culpa é do diabo. Não tem mais pecado. A culpa é do diabo. Não tem mais. Não, por que você joga no tigrinho? O diabo. É o diabo que pega teu dedinho e faz. Existem coisas que precisam ser tratadas, que são compulsão. Mas não deixa de ser pecado. Consegue entender isso? E a palavra possessa de um espírito de enfermidade, do grego é ekopneuma asteneia. Significa dizer que ela sofria de algo que controlava ela. Possessão, aqui não é possessão demoníaca, não é daimônio. Não é. Pastor, mas existe espíritos malignos que provocam enfermidade? Sim. Mateus capítulo 9, versículo 33, Jesus expulsa um demônio que está num homem que era mudo. E Jesus não curou a mudice dele. Jesus mandou o demônio embora e ele começou a falar. Então existem demônios, sim, que se alojam de maneira tal
que esta pessoa carrega uma enfermidade. Mateus 9:33. Mas o que eu estou querendo dizer é que neste caso, desta mulher, a palavra que ela estava possessa de um espírito de enfermidade, não é espírito, mas é pneuma, poder. Ela estava controlada por uma enfermidade. Esta é a expressão do texto. Ela estava controlada por uma enfermidade. A enfermidade era tão maior do que ela, que o texto diz, de maneira alguma ela podia endireitar-se. E quando é que nós não conseguimos vencer coisas que nós gostaríamos de vencer? Quando o problema que nos persegue é maior do que nós. Tem poder sobre nós. Esta mulher estava há 18 anos enferma. O texto diz encurvada. É uma palavra do grego, irmãos, que diz que essa mulher estava literalmente a 45 graus. Nesta posição. Porque assim como o japonês, porque o japonês tem 3 palavras para inclinar-se, né? Meu filho Gabriel, ele estuda japonês, mandarim. Orem por ele para ver se Deus ajuda a mente dele. Inclusive ele estuda tantas línguas, mas é tão calado, não sei para que ele estuda tanto idioma. Meu Deus, eu vou apanhar quando chegar em casa hoje. Mas eu amo demais esses meninos. Por isso que eu brinco com eles. E a gente uma vez conversando sobre isso, que o japonês também, ele tem uma valorização no idioma de maneira tal, que existe muitas vezes uma palavra para cada coisa. Então quando você, por exemplo, cumprimenta só assim com a cabeça, tem uma palavra para isso. Quando você, que é o cumprimento formal. Mas quando você vai cumprimentar autoridades, idosos, né? Você já inclina mais. E quando você está arrependido, ou é os seus pais, você inclina 45% da posição que estava essa mulher. Então, assim também o grego tem uma palavra para a posição da encurvatura dessa mulher. E ela estava literalmente a 45 graus, olhando literalmente para baixo. 18 anos essa mulher sofria disso. Sem de modo algum poder endireitar-se. Quando nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Primeiro, quando nós aceitamos que o problema nos controla e tem poder sobre nós. Quando nós aceitamos que aquilo faz parte da nossa vida. Que a dor faz parte. Porque, irmãos, a gente se acostuma com coisa boa, mas a gente também se acostuma com coisa ruim. Agora, quando nós começamos a nos acostumar com coisa ruim e aceitar que Ele tenha poder sobre nós, a possessão do espírito de enfermidade, ou seja, a enfermidade controlava a vida daquela mulher, o problema dela controlava ela. E a grande questão é quando os problemas nos controlam, quando as coisas ruins controlam a gente, quando as nossas falhas, as nossas percas, as nossas dores, as nossas lutas ditam a nossa maneira de viver. Quando aquilo que deveria estar debaixo dos nossos pés rege a nossa mente. Aquela mulher acostumou-se a viver naquela situação, 18 anos assim, e tem gente que está acostumado a viver de maneira ruim, dolorida, sofrida e errada. Acostumou-se.
É aquela dor que você se acostuma. É aquela enfermidade que você aceita. É a questão econômica que lhe controla e você admite. Diz assim, é assim mesmo. É gente solteira que não se casa e fala, nasci para isso, vou viver assim mesmo. Porque, irmãos, casar é bom. Viver bem casado, melhor ainda. E ir para o seminário Casamento Feliz é extraordinário. É ou não é, Ezequiel? Mas as pessoas, elas, de uma certa forma, começam a aceitar, se acostumar com a situação. E por isso, não recebem o seu milagre. Por quê? Porque o seu problema já faz parte da sua vida. Então não tem milagre na sua história. Porque o problema faz parte da sua vida. Aí Jesus disse, a gente vai mudar isso hoje. Jesus disse, vai mudar hoje. Não, é porque o milagre, o problema já faz parte da minha vida. Eu vou aceitar. E tem gente que ainda decide que as coisas que te perturbam e que são ruins, ainda chamam alguns, os mais crentes, de vontade de Deus. Quem foi que disse que a vontade de Deus é que você sofra? Quem foi que disse que a vontade de Deus é o fim do teu casamento? Quem foi que disse que a vontade de Deus é que teus filhos fiquem nas drogas? Quem foi que disse que a vontade de Deus é que você não acerte na vida? Quem foi que disse que a vontade de Deus é que você viva correndo atrás e nunca chega a lugar nenhum? Quem foi que disse que essa é a vontade de Deus? Mas sabe qual é o problema? Você aceita. 18 anos encurvado e olhando para baixo, sem perspectiva de olhar para cima e nem para frente. Versículo de número 12. Aqui começa a mudança. Vendo-a Jesus, diga vendo-a. Jesus viu essa mulher. E a ideia de ver, do grego eido, Jesus conhece o coração dessa mulher. A ideia de eido do grego é, Jesus olhou dentro do coração dessa mulher. Porque do lado de fora, ela dizia para as pessoas, não tem jeito. Mas lá dentro ela dizia, como eu queria me levantar. E alguém dizia para ela assim, você quer se levantar? E ela, não, eu até já me acostumei, é tão bom, que eu vou olhando para os meus pés, eu nem caio. Porque a gente acaba arrumando desculpa para o nosso problema, para conviver com aquilo que não é a vontade de Deus, mas a gente chama de vontade de Deus. Aí Jesus olhou e viu o coração dela, e disse, lá dentro não é isso que ela quer, lá dentro não é essa realidade que ela quer viver, lá dentro não é esse o propósito que ela estabeleceu para ela, não, lá dentro, lá no íntimo, porque o Senhor conhece você por dentro, Ele conhece quando você deita e quando você se levanta, Ele conhece quando você fala e quando você se cala, Ele conhece o teu coração no íntimo, e Ele viu, e o que é que Ele faz? Chama, olha o que é que diz o texto, vendo a Jesus, chamou-a, Jesus chamou aquela mulher ali, diga chamou, Jesus expôs o problema dela no meio de uma congregação. Porque eu acho que ela era aquele tipo de mulher que ia para a igreja, toda entrevada, e sentava lá atrás para ninguém ver. Porque na hora que todo mundo saía, a mulher saía também. Então ela talvez fosse a última a chegar, a primeira a sair, ou a última a chegar e a última a sair. Aí Jesus
vendo o coração dela, se há um desejo de cura, há um desejo de liberdade, há um desejo de vitória, há um desejo de milagre, há um desejo de mudança, há um desejo de transformação, há um desejo de um tempo novo, há um desejo nesse coração. Jesus disse: então venha cá e exponha o seu problema. Admita, mostre para todo mundo que você não pode, que você sozinho não consegue, que não tem jeito. Mostre para todo mundo, porque quando todo mundo vê que você não pode, aí eu chego para mudar a história e transformar a cena. Jesus chama a mulher, e a palavra prosfoneu, convocou ela à frente de todos, intimou ela a mostrar-se. Por isso que eu digo que Jesus expôs aquela mulher, porque a palavra do grego é intimou a mostrar. Ele não apenas chamou, mas ele disse: eu quero que todos vejam o que você não pode fazer. A mudança que você não pode. O milagre que você não pode. E eu imagino aquela mulher indo ali à frente, cheia de vergonha, de medo. Primeiro porque ela passou anos dizendo: é assim mesmo, eu me acostumei, é desse jeito. Anos dizendo isso. E ela vai com medo, com dificuldade. Mas ela obedece à voz do Senhor que a chamou. Deus disse: venha, obedeça, declare sua necessidade. Irmãos, pessoas não mudam, não conseguem e não vivem um milagre se ficarem escondidas do seu problema. Não tenha medo de dizer que você precisa, que você gostaria que Deus agisse, que é uma necessidade. Não tenha medo de expor a sua área que precisa de um milagre, porque quando o milagre acontecer, todos vão saber quem foi que fez. Você está entendendo, sim ou não? Então Jesus diz para a mulher, Jesus chama a mulher e ela vai, e ele diz: estás livre desta enfermidade. Estás livre desta enfermidade. O Deus que enxerga o teu coração, fala. O Deus que te convoca, fala. Estás livre. Recebe o milagre. Recebe o milagre. Jesus falou para aquela mulher. Existem muitas pessoas que Deus está falando. Escuta o que eu vou lhe dizer. Existem muitas pessoas que Deus está falando por uma canção, por um texto, por um sonho, por uma palavra, por um sentimento no coração. Deus está falando, mas você olha e vê que de modo algum aquilo não pode acontecer. Então Jesus não apenas diz, olha o que é que diz o texto. Depois de ter dito, o que é que ele faz no verso de número 13? Diga aí. 3, 2, 1. Impôs as mãos nela. Se Jesus tivesse falado somente, o milagre teria acontecido, sim ou não? Claro que sim. Óbvio que sim. O fiat, a voz, o verbo, claro que sim. Mas só que, além dele falar, eu imagino que a mulher, mesmo ao ouvir a voz, continuou naquela posição. Então Jesus, o milagre já tinha acontecido pela voz. Mas agora ele vai fazer algo, irmãos, que está fora da visão humana. Por que eu digo fora da visão humana?
Porque Jesus não podia tocar em mulher. Algumas características da religião era: não podia tocar em mortos, ficava impuro. Não podia tocar em mulher que estivesse nos seus dias, porque ficava impuro. Dentro da sinagoga, ele não podia, por isso que as mulheres estavam num canto e os homens no outro. O único toque que poderia acontecer era se a mulher fosse dele. Ainda hoje lá no Oriente é assim. Ele não podia tocar numa mulher que não era a mulher dele. Então todo mundo sabia que aquela era a regra. O que é que Jesus faz? Quebra a regra. Para que o teu milagre aconteça, Jesus quebra a regra. Pastor, mas a regra é essa. Mas para o teu milagre acontecer na frente de todo mundo, Jesus quebra a regra. Você pensa que irmão, a gente pensa que vem da direita, Jesus manda da esquerda. A gente pensa que vem de trás, Jesus manda da frente. A gente pensa, irmãos, que vai acontecer sentado, Jesus fica em pé. Aí a gente pensa que é para ficar em pé, Jesus diz: deita. Jesus está sempre indo pelo contrário. Por isso que a Bíblia diz: eles pegam aqueles que não são, só para confundir os que. Por isso que ele pega os últimos, e os últimos serão os. Porque ele vai o tempo todo quebrando a regra, mudando a história, fazendo diferente. O homem pensa que é por aqui, ele vai por ali. Pastor, por quê? Só para fazer o teu milagre. Irmão, servir a Jesus é bom demais. Servir a Jesus é extraordinário. Servir a Jesus é a melhor coisa que existe. Porque o Deus a quem eu sirvo, irmãos, Ele enxerga o meu coração, Ele expõe o meu problema, Ele libera o milagre, e para isso acontecer Ele ainda quebra a regra. Deus conhece o seu coração. O Deus a quem você serve conhece o seu coração. Por isso que não há coisa melhor do que servir a Jesus, porque Ele vai e Ele muda a história, Ele quebra a regra. E o pessoal ficou endiabrado. O chefe da sinagoga já se levanta endiabrado e fala com a multidão que viu o milagre acontecer. E ele vai contra a multidão. E ele diz: isto está errado. Esta pessoa não merece. A forma que Deus fez não podia ser assim. Será que você consegue entender o diabo bradando aí, dizendo assim: você não merece, não é desse jeito que Deus age, a maneira tem que ser diferente. E os homens estão sempre construindo pontes que não levam a lugar algum. Jesus vira para o camarada e fala: hipócrita, se fosse com você tu ia gostar. Porque pare para observar como é que é um hipócrita. Um hipócrita é assim: se você faz, está errado. Se ele faz, a culpa é do diabo. Aí Jesus diz assim: hipócritas, vocês não entenderam o princípio. O que é mais importante? O que é mais importante é Deus manifestar sua bondade na vida das pessoas. Você não consegue entender que Deus quer mudar a sua história. Você não consegue entender que Deus quer fazer o melhor para a sua vida. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você curado. Deus quer ver você saudável. Deus quer ver você próspero. Deus quer ver você abençoado. Deus quer que a tua casa seja uma fonte de alegria e de felicidade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Hoje eu ainda não agi como pastor, então vou agir agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus quer o melhor para a sua vida.
Seja profeta agora e diga: Deus quer o melhor para a sua vida. E ele diz: esta mulher, crente, filha de Abraão, na igreja, será que Deus não tem algo especial para ela? Ela estava incapaz de resolver, mas o que ela perdeu, Jesus trouxe de volta. O que o diabo prendeu, Jesus libertou. O que o mundo destruiu, Jesus fez novo. E o texto diz que quando o milagre aconteceu, duas coisas aconteceram. Primeiro, ela deu glória a Deus, versículo 13. E esta mulher dava glória. Irmãos, imagine 18 anos assim. E essa mulher agora se levanta. Essa mulher, na hora, diz o texto, dava glória a Deus, virou pentecostal do manto. Eu imagino ela dentro da sinagoga, todo mundo naquela pose, e ela lá, aleluia, oh, glória, dando glória. Isso indignou as pessoas que estavam, o líder que estava em volta. Muitos dos seus milagres vão trazer indignação a muita gente que está em sua volta. Existem pessoas que parece que estão torcendo para que você dê errado, para que você termine a sua vida encurvado, só para dizer: eu estava certo, viu? O que eu falei dela, eu estava certo do que eu disse dele, era pecado mesmo, era pecado, era pecado. Gente torcendo para que o milagre não chegue. Só que quem está aqui com a mão direita, diga assim: o meu milagre já está decretado. Tome posse. Agora eu tenho uma coisa para dizer a você, o que está no texto. É que o outro começou a falar, depois que o milagre aconteceu. Então se tem alguém metendo o pau em tu, é porque você já está vivendo o milagre. Então valorize. Aí ela começou a dar glória. Ai, glória, isso é bênção na minha vida. Eu nem podia fazer isso. Quem foi que fez? O Senhor. A Bíblia diz então que o povo em volta começou a ver e disse: tudo que Jesus faz é maravilhoso. E eles começaram a ficar felizes pelos feitos gloriosos do Senhor. Quem faz na sua vida é o Senhor. Quem realiza o milagre é o Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua bondade é de geração a geração. O Senhor é bom. Ele é bom na sua casa, Ele é bom na sua família, Ele é bom na sua história. Deus é bom, Deus é bom. Ele não perguntou para aquela mulher: vamos fazer um diagnóstico, por que você está assim? Não interessa. Ele está vendo o desejo no seu coração. Ele sabe que você é um alvo do milagre dele. Seus gloriosos feitos, seus gloriosos feitos. Eu acho lindo esta palavra do verso de número 17. O povo estava feliz por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Irmãos, meu pai dizia uma coisa para mim, quando eu era mais novo. Ele dizia assim para mim: meu filho, case com uma mulher bonita, se quiser ter filho bonito, porque dependendo de você o negócio não vai ser bom. Aí eu hoje chego em casa,
Eu olho para meus 2 filhos, 2 gatos bonitos, lindos, maravilhosos. Um já está casado, tá? Mas o outro está solteiro. 2 filhos lindos, lindos, lindos. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, não é que meu pai estava certo? Mas como foi que eu consegui essa mulher? E o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus. Jesus é bom demais. Jesus é bom. Jesus é bom na minha casa. Jesus é bom na minha vida. Jesus é bom na minha história. Jamais eu imaginei que eu estaria aqui em cima pregando. Tanta coisa errada que eu fiz, tanta besteira que eu cometi, tantos caminhos errados que eu trilhei, e agora eu estou aqui, dizendo que Jesus é bom. Gloriosos feitos de Jesus, gloriosos feitos de Jesus, gloriosos feitos de Jesus. O meu filho mais novo, um dia, teve um ataque. Ele tinha, quantos anos, pastora Leonor? Que Jonatas tinha quando teve aquele ataque que caiu, que a gente achou que era epilepsia? 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, faz mais de 20 anos. E quando ele caiu, todo troncho, com a boca espumando, com os olhos brancos, a pastora pegou ele nos braços, desesperado. Eu coloquei nos braços e disse, Senhor, não leva meu filho. Eu vi meu filho morrer ali na frente. E eu disse, Senhor, traz meu filho de volta. De repente o menino, que ele estava todo troncho, voltou ao normal, olhou para mim e falou, papai, o que está acontecendo? Eu disse, nada, filho. E nós levamos ele para o médico, passou a noite em observação, fez uma série de exames. Depois de alguns meses, a médica chegou para a gente e falou, pai, você tem certeza que seu filho teve esse ataque? Eu disse, sim, nós 2 temos. Se pelos exames, ele é mais saudável do que nós 3. E o povo se alegrava pelos gloriosos feitos que Jesus, os gloriosos feitos de Jesus, os gloriosos feitos de Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que perdoa, o Jesus que salva, o Jesus que restaura, o Jesus que liberta, o Jesus que abençoa. Bruno Faleiros, esta semana, ou foi ontem, sei lá, ele colocou uma foto de um rapaz que estava na casa de recuperação, curioso. E ao lado ele botou uma foto do rapaz bonito, forte. E eu vi aquelas 2 fotos. Quando eu vi aquela postagem, eu estava sentado na minha biblioteca. Eu saí da cadeira, dobrei os joelhos, disse, é isso daqui, Jesus, é sobre isso daqui. Olha essa foto, olha essa. E veio a palavra no meu coração, se alegre pelos gloriosos feitos de Jesus. Os gloriosos feitos de Jesus. Os gloriosos feitos de Jesus. Casamentos destruídos, hoje restaurados. Hoje de manhã, um casal estava ali, e eu conheço um pouco da história deles. Eles chegaram destruídos aqui. Quando acabou o culto, nós ficamos conversando um pouco, e eles 2 estavam abraçados, e ela com a cabeça no ombro dele. E quando eles foram embora, a voz do meu coração, vale a pena. Os gloriosos feitos de Jesus. Os gloriosos feitos de Jesus. Outro dia desse, alguém colocou uma mensagem no meu Instagram. Eu não conheço esse rapaz, tenho vontade de conhecê-lo.
é um evangelista de uma igreja no interior. Mas ele conta a história de que ele estava no lixão, tinha acabado o casamento dele, alguma coisa assim, faz tempo, mais ou menos assim, não tenho certeza, mas ele tinha perdido tudo, a mulher dele tinha largado ele, e ele estava catando lixo com os filhos, e achou um rádio. Diz que naquele dia lá ele pegou o rádio, e o rádio que ele ligou, era numa rádio que nós tínhamos mensagens, sempre às 10 da noite no domingo, e era um domingo, e ele ouviu uma mensagem. Diz ele que eu dizia na mensagem: Deus não te fez para estar no lixo, esse não é o seu lugar. Ele disse que aquela palavra veio no coração dele, ele disse que procurou uma igreja evangélica, aceitou Jesus, e ele disse que mudou a história dele, e ele colocou no Instagram dizendo que um dia ele vai vir, mas ele não, disse assim: um dia eu vou aí na igreja para lhe dar um abraço, e ele diz: porque hoje eu tenho uma fazenda, não sei quantas cabeças de gado, me casei novamente, sou evangelista na minha igreja, prego o evangelho, e nesse exato momento que eu estou escrevendo esse texto, eu estou em viagem com a minha esposa, nós estamos aqui em Gramado, e eu estou mandando essa mensagem para o Senhor. Não foi a minha voz, foram os gloriosos feitos de Jesus, os gloriosos feitos de Jesus, os gloriosos feitos de Jesus. Não é sobre se eu consigo, se eu posso, mas é sobre Ele fazer em nós, é sobre Jesus fazer na minha casa, nos meus filhos, na minha família. Eu olho para a minha família. Ontem eu saí com a minha família, e na hora da mesa eu olhei para meus filhos, para minha nora, para minha esposa. Eu disse: eu não mereço, eu não mereço. Mas o que é isso? Os gloriosos feitos de Jesus. Fique de pé.